Boa noite. Boa noite. Eu queria a sua avaliação sobre o jogo, mas tirar dúvidas em relação ao posicionamento de dois atletas. Questão tática mesmo e de posicionamento. O Paul Vidiero tem te agradado mais pela ponta direita, como começou o primeiro tempo, ou na função que ele fez na segunda etapa pelo lado esquerdo? E Gabriel Santiago foi um dos destaques do time, né? Com 2 assistências, enfim, se movimentando bem ali como 10. Você pensa numa espécie de 4-4-2, por exemplo, com Souza e Gabriel Santiago por dentro? Ou o Gabriel Santiago só joga por dentro se o Souza for segundo volante ou não estiver em campo? Queria tirar essas dúvidas também. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Quando nós temos o Souza com o Mangabeira, o Souza tem a iniciação, uma bola longa, essa situação da construção. E o Gabriel tem, né, uma chegada maior, né? Então, assim, pela mobilidade que ele tem, né? Essa juventude dele traz isso para ele, né? Um jogador que tem uma característica, né, de mobilidade. Ele é um atleta móvel, onde pode fazer as diagonais no último terço do campo, flutuar por dentro, essa situação. Hoje, com a ausência do Souza, nós tentamos no princípio de jogo, pelo estudo do Figueirense, fazer o Mangabeira, adiantar Edu com o Gabriel, né, para ficar mais próximo ali, para que nós pudéssemos ter essas articulações por dentro com os dois e a chegada, né? Acredito que acho que foi uma primeira bola do jogo, até acho que não sei se foi o Gabriel que cruzou e o Edu chegou finalizando por cima, pisando dentro da área, para nós termos esse preenchimento de área. Agora, é difícil se a gente falar num 4-4-2 hoje, as equipes jogam muito pelo lado do campo, então o seu grande problema é sem a bola, para que você depois possa preencher esses espaços. E o preenchimento de espaço, se você ficar com os dois por dentro, essas laterais, né, acabam ficando mais vulneráveis. Você tem daí o adversário para te fazer uma superioridade pelo lado. Então você tem que travar um pouco isso. Então muitas vezes tem que ter escolhas para que você possa, né, ter isso aí nesses momentos. E o Paul, ele vem muito bem pelo lado direito. É que na segunda etapa, até aproveitando para deixar claro, todas as substituições nossas hoje, nenhuma foi por ordem tática ou técnica. Todas foram pedidos dos atletas. Então o Berguinho pediu para sair, o Gabriel pediu para sair, o Jean pediu para sair, o Vitor Ferraz pediu para sair, o Denilson pediu para sair. Então nós não tivemos oportunidade para isso. Então, por exemplo, eu não tinha ali um canhoto para colocar e de repente manter Braia pelo lado direito se eu tirasse Paul Vidiera. Então nós colocamos por característica o Paul para a esquerda e o Brian, né, num setor que é forte dele, ele ainda respeitando alguns protocolos pelo lado direito. Boa noite, professor. Falando um pouco mais sobre a atuação do time, o primeiro tempo do segundo foi um pouco distinto, né? Até pela busca do Figueirense em reagir no jogo. E em cima disso, a importância de se conseguir a vitória dentro de um jogo muito difícil, jogo onde se mudou de figura, né? Porque no primeiro tempo teve um domínio, o Náutico se soltou muito depois que fez o primeiro gol, e no segundo tempo teve que atuar com as linhas mais baixas. O Figueirense mudou a sua equipe, colocando para cima do Náutico. Então a importância de vencer esse jogo na sequência desses 2 jogos em casa que o Náutico tem para fazer, e já ganhou o primeiro. Boa noite, obrigado. Era muito importante isso, o resultado, para que nós pudéssemos darmos mais um salto, mais um passo, estarmos nos aproximando, né, do primeiro objetivo. Acredito eu que isso, o que você falou, o primeiro tempo, eu acredito que nós estivemos um pouco ansiosos no início, numa fase de construção, errando passes, né, um pouco na circulação, né, tentando encontrar o gol de uma forma rápida e afobada. Acredito eu que com o passar do tempo nós conseguimos se assentarmos um pouco mais e termos mais tranquilidade, passamos a errar menos. Agora, a segunda parte nós não pedimos para baixar o bloco, sabíamos que eles já viriam com alterações, porque o Cezinha estava ao banco, ele iniciou com uma trinca de volantes, então ele ia ter que tirar alguém para colocar, ele optou por tirar um zagueiro que estava amarelado, recuou, né, um volante para ali e colocou um meia com um volante, e aí aonde foi a mudança mais drástica deles, eles espetaram um lateral direito praticamente como um ponta, trouxe o André por dentro, então ele colocava 5 atletas na nossa última linha praticamente, né? Então você teria que abaixar, e aí nós demoramos um pouquinho para o quê? Para
termos essa bola ou termos uma transição, né, melhor para isso. Então, por isso que daí o jogo acabou ficando mais complicado e mais difícil. Imagina, por nada. Show. Por nada. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria que o senhor falasse um pouco também do ataque, né? Sem um centroavante fixo, que o Jean rodou um pouco mais, teve espaço, e aí foi aonde os dois goleadores da noite, o Vitor Ferraz e o Jean Mangabeira, entraram. Então, eu acho que, assim, o senhor acha, na realidade, que ficou melhor essa flutuação? Dá para utilizar ela em outros jogos, mesmo tendo o Jael ou qualquer outro centroavante fixo no banco? Boa noite, obrigado. É difícil a gente falar porque cada jogo tem, né, uma formatação, um estudo. Então você depende de características, né, de adversário, depende de características do que o jogo pode te proporcionar, né? Então, para hoje, nós temos que enaltecer os atletas, enaltecer o comprometimento deles, né, a parte tática deles, e eles, né, cumpriram a risca e deu certo nessas movimentações. Boa noite, professor. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. O time do Náutico tem agora o Remo, né, na próxima semana, né, em casa. Hoje, mais de 8.000 torcedores estiveram presentes aqui nos Aflitos. Para a próxima semana, não se sabe ainda, porque o Náutico está na punição. Queria que o senhor falasse sobre essa questão da torcida hoje, que veio em peso. O senhor até falou isso no empate contra o Ipiranga, né, que era preciso que a torcida viesse ao estádio. Então ela veio, né, mostrou sua força. E para os próximos jogos, que tem essa questão, o que é que o senhor acha, na sua opinião, o que isso pode influenciar para o próximo jogo? Obrigado. Boa noite, obrigado. Desde a nossa chegada aqui, eu venho, né, nós fizemos esse apelo, esse pedido a eles, e hoje eu venho aqui parabenizá-los. Hoje, o jogo todo, né, os 95, 100 minutos, eles jogaram junto conosco, eles estiveram juntos, eles entenderam o momento da partida, momentos que nós, né, fomos dominantes, que conseguimos chegar, criar uma situação, eles nos apoiando, e ao contrário também é verdadeiro, né? A hora que nós precisamos, que, né, o Figueirense se soltou mais, empurrou nós um pouquinho mais para trás, eles sentindo aquele momento que nós precisávamos dessa energia, dessa força vindo deles, da arquibancada. Então acho que essa sinergia, essa conexão é fundamental para que cada dia mais possamos andar juntos, né, fazer de casa cada vez mais um caldeirão para que a gente possa, né, conquistar aí os objetivos juntos.